Prepare-se, porque você está prestes a descobrir as 8 leis que transformam uma mulher comum em uma mulher inesquecível. E não estou falando de conselhos genéricos nem de frases batidas. Estou falando dos princípios psicológicos mais intensos e menos revelados, que alteram profundamente a mente masculina e fazem com que ele te deseje desde o lugar mais inconsciente do seu ser. Essas 8 leis não apenas despertam o desejo dele, elas o dominam, o prendem e fazem ele sentir o seu poder mesmo quando você não está fazendo absolutamente nada. Porque uma mulher inesquecível não precisa correr atrás, se justificar ou implorar. Ela ativa o tipo de energia que deixa marcas sem esforço, sem exagero, mas com uma precisão emocional que quebra todos os padrões mentais que ele conhecia. Se você já quis entender como um homem pensa quando se sente conquistado, sem conseguir explicar o motivo, esse vídeo vai te dar a verdade que ninguém te ensinou. As 8 leis que transformam a sua presença na necessidade emocional dele. As mesmas que, uma vez ativadas, mudam completamente a forma como ele te vê, te deseja e te lembra. E um aviso: depois que você ver isso, não vai conseguir agir do mesmo jeito de antes. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não fez isso e vamos começar. Primeira lei: faça ele temer te perder antes mesmo de te ter de verdade. Me escuta com atenção, porque isso pode marcar um antes e um depois na sua forma de se relacionar. Uma mulher inesquecível não é a que mais ama, não é a que mais se entrega, não é a que mais perdoa, nem a que mais aguenta. É a que, mesmo amando, mesmo sentindo, mesmo desejando, tem algo na sua energia que diz: se você não sabe o quanto eu valho, vai ficar sem mim e vai sentir essa falta. Essa é a mulher que ele começa a temer perder antes mesmo de tê-la por completo. E não importa se você mora com ele, se estão numa fase recente ou se o relacionamento já tem anos. Porque isso não é um jogo de conquista, é uma presença emocional que ele consegue perceber até no silêncio. Ele começa a temer te perder quando nota que você não gira mais em torno dele, que o seu mundo não para por causa das mudanças de humor dele, das frases bonitas que ele fala, nem dos vazios que ele disfarça de carinho. Ele percebe quando você para de agir como se fosse uma bênção prestes a ser descartada e começa a agir como uma mulher que não se entrega para qualquer um só porque recebeu um olhar bonito ou uma promessa de estabilidade. E é aqui que muitas mulheres erram. Acham que para ele gostar mais, precisam se mostrar mais disponíveis, mais carinhosas, mais pacientes. Mas a verdade é essa: ele não teme perder a mulher que está sempre presente. Ele teme perder a mulher que não precisa estar sempre presente para ser inesquecível. E como você consegue isso? Com atitudes pequenas, mas poderosas. Você para de correr para atendê-lo toda vez que ele quer atenção. Aprende a ficar em silêncio quando as palavras dele não vêm acompanhadas de ações. Se dá a permissão de curtir os seus próprios espaços, o seu tempo, o seu corpo, a sua mente, sem ficar esperando constantemente uma validação ou uma reação dele. E sim, mesmo que você seja casada ou morem juntos, é possível fazer isso porque não se trata de ir embora. Não é punição, não é manipulação. É caminhar a partir de um lugar interno, onde você sabe que o seu tempo tem valor, que as suas emoções importam e que a sua energia não está disponível para ser dada em troca de migalhas emocionais. E quando ele percebe essa mudança em você, quando nota que você não reage mais a partir da necessidade, mas a partir da consciência, a mente dele se ativa, o desejo dele se redefine e o ego dele sai do lugar. Ele começa a pensar coisas como: por que ela não está mais me cobrando? Será que ela está bem sem mim? O que mudou? E sem perceber, começa a temer perder o que nem estava valorizando. Esse é o início do verdadeiro magnetismo. Quando você não persegue, não exige, não implora, apenas é uma mulher que se honra, uma mulher que já se escolheu. E pode acreditar,
Não existe medo maior para um homem do que perceber que aquela que o amava já não precisa dele para ser feliz. Enxerga agora o poder que essa primeira lei tem? E o mais incrível de tudo é que você pode começar a aplicá-la hoje, esteja onde estiver e com quem estiver. Não precisa de grandes discursos, só de pequenos atos de consciência que gritam em silêncio. Eu não estou mais disponível para quem não sabe o que tem diante de si. E quando você faz ele sentir isso, sem cobranças, sem ameaças, sem cenas, você acaba de entrar na cabeça dele de uma forma que ele não vai esquecer. Agora se prepara, porque a próxima lei não só mantém esse impacto, ela multiplica ele a partir de um lugar que muitas mulheres esquecem quando se apaixonam. Segunda lei, desperte o desejo mais obscuro dele sem tocá-lo. Existe um desejo que nenhum homem confessa abertamente. Não tem a ver só com o corpo, nem com o físico, nem mesmo com a intimidade. É mais profundo. Ei, deixa eu pausar o vídeo um segundo, porque se você já chorou por alguém que não te valoriza, já correu atrás de atenção e recebeu só migalhas, eu preciso te falar sobre o Manual Coração Blindado. Pare de mendigar afeto. Um livro direto e fácil de entender que ensina você a recuperar sua autoestima, se posicionar, parar de aceitar menos do que merece e se tornar uma mulher forte e segura. E se fez sentido para você, o link está na descrição e no comentário fixado para você garantir o seu agora mesmo. Dito agora, vamos ao vídeo. Fundo, mais inconsciente, mais primitivo. E esse desejo nasce quando uma mulher consegue entrar na mente dele, não pelo que oferece, mas pelo que sugere, não pelo que dá, mas pelo que detona, não pelo que mostra, mas pelo que o faz imaginar. Uma mulher inesquecível não é a que se joga desesperada para agradar, é a que com a sua própria energia ativa nele uma fantasia que vai muito além do corpo. Faz ele querer descobrir o que nunca vai conseguir ter por completo. Esse é o desejo mais obscuro de um homem, o que não nasce do controle, mas do mistério. E aqui vem o mais poderoso. Você não precisa tocá-lo para provocá-lo. Na verdade, muitas vezes, quanto menos você toca, mais você o prende. Quer um exemplo? Quando você está com ele e a sua atenção não está obcecada nos gestos dele, mas no seu próprio centro, quando você o olha e não apenas o observa com desejo, mas com um olhar que insinua que você sabe algo que ele ainda não descobriu sobre você, algo que ele não vai conseguir com frases doces, nem com promessas vazias, nem com elogios repetidos. Quando você ri de forma genuína, quando aproveita o seu espaço sem ficar esperando a aprovação dele, quando se cuida por você e não para ele, aí o jogo começa, porque ele passa a notar algo diferente, uma presença magnética que não depende de ele te tocar ou não, uma energia que o envolve, porque não está desesperada para ser validada. E é nesse momento que o desejo muda de nível. Não se trata mais de se você gosta dele. Agora se trata de se ele vai conseguir te alcançar. Esse é o novo dilema interno dele. O que ela tem que eu não consigo decifrar? Por que ela me gera tanto desejo sem fazer nada óbvio? Como ela consegue me provocar tanto sem nem me tocar? E é aqui que muitas mulheres erram. Acham que para serem desejadas precisam se expor, se entregar, deixar tudo claro desde o início. Mas o verdadeiro desejo não se ativa com o óbvio, se ativa com o que vibra, com o que se esconde, com o que se sugere sem precisar dizer, com o que se percebe sem precisar explicar. E não, isso não tem nada a ver com manipulação, tem a ver com consciência, com aprender a habitar o seu corpo, a sua mente, a sua energia de uma forma tão íntegra e plena que a única coisa que ele consegue sentir perto de você é que não tem acesso a tudo que você é, mesmo que acredite que tem. Isso o obceca, isso o marca, isso desperta o desejo mais obscuro dele, o de querer possuir o que sabe que não se deixa possuir por completo. Então, se você está casada, num relacionamento ou conhecendo alguém, aplique essa lei a partir de hoje.
Use as suas pausas, cuide da sua energia como se ela fosse sagrada. Não o alimente demais com a sua presença. Mostre, mas não entregue. Insinue, mas não explique. E, acima de tudo, faça ele sentir que o seu desejo é um privilégio, que só se conquista com ações reais, não com palavras vazias nem gestos previsíveis. Essa sensação vai marcá-lo mais do que qualquer carinho. E enquanto ele luta para te ter, você apenas se mantém no seu centro sem se mover nem 1 milímetro da sua verdade. Agora se prepara, porque o que vem na terceira lei é a peça que muitas mulheres nunca ativam. Terceira lei: transforme a sua escassez emocional na adicção secreta dele. O que vou te dizer não é intuitivo, mas é profundamente real. A maioria dos homens não se apega a quem mais os machuca, se apega a quem entrega menos emocionalmente, mas faz isso a partir de um lugar de poder interno. E não estou falando de frieza vazia, estou falando de escassez emocional consciente. Aquela escassez que não nasce da indiferença, mas da inteligência emocional. Mulheres que sabem que não devem compensar demais, que não buscam preencher todos os espaços vazios, com explicações, com cuidados excessivos, com mensagens constantes, com presença garantida. E então ele começa a sentir algo que não havia sentido com outras, uma necessidade inconsciente, uma pergunta sem resposta, uma ansiedade que não sabe de onde vem, mas sabe a quem pertence. Porque a mulher que gerencia a sua energia emocional com maestria, sem implorar, sem transbordar, sem sufocar, se torna uma adicção emocional silenciosa. E vou te explicar o porquê. Quando uma mulher entrega tudo para um homem sem que ele tenha valorizado, sem que tenha conquistado, sem que tenha pedido, ele não enxerga isso como um presente. Enxerga como disponibilidade emocional previsível. E o que é previsível deixa de ter valor. Mas quando uma mulher está presente emocionalmente, só quando decide estar, não quando ele exige. Quando as suas palavras não estão disponíveis a cada hora, mas quando chegam com verdade. Quando o seu apoio não é imediato, mas é profundo quando é dado. Ele não sabe como lidar com isso porque não consegue controlar. E quando algo não pode ser controlado, o inconsciente começa a desejar mais. Esse é o jogo interno que poucos entendem. A escassez emocional que vem do seu centro se torna a obsessão secreta dele. E isso não é estratégia para manipular, é despertar o seu valor, é pegar a energia emocional que antes você entregava como se não custasse nada e aprender a contê-la, a protegê-la, a dá-la apenas para quem consegue sustentá-la. Essa nova forma de se habitar, de não reagir aos jogos dele, de não correr atrás de cada sinal de carinho, de não preencher tudo com as suas emoções para compensar o vazio dele. Essa é a energia que o marca, porque ele percebe que com você ele não consegue fazer o mesmo que faz com as outras. Não pode prometer sem cumprir, não pode falar sem demonstrar, não pode ficar sem te perder, porque você não depende emocionalmente dele. E essa independência energética dói nele, mas também o fascina, porque você deixa de ser uma opção e passa a ser um padrão. E o mais importante, você também se cura, porque a sua energia já não escapa tentando mantê-lo, ela se volta para você mesma. Quer uma mudança real? Pare de medir o quanto você precisa dele e comece a cultivar o quanto você precisa de si mesma. Porque quando a sua energia emocional já não está disponível por padrão, quando a sua presença não se conquista com pretextos baratos, quando as suas emoções se tornam um privilégio reservado, aí sim você se torna a adicção mais silenciosa dele, mas a mais forte. E ele não vai saber como aconteceu, só vai saber que desde que você mudou, a mente dele não consegue mais parar de te buscar. Ei, tudo bem? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você já acompanhe esses vídeos há um tempo e ainda não tenha se inscrito. Tudo bem, de verdade, mas se esse conteúdo te acrescenta, se te acompanha nos momentos importantes, se inscrever agora com aquele botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer quero mais disso.
E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, vamos voltar à mensagem poderosa que te espera. Quarta lei: elimine as explicações e ganhe poder mental sobre ele. Toda mulher que perdeu o seu poder num relacionamento tem uma coisa em comum. Explicou demais. Explicou porque ficou chateada. Explicou porque chorou. Explicou porque precisa que ele mude, que melhore, que faça algo diferente. Mas deixa eu te dizer algo que ninguém te conta. Cada explicação te custa poder, porque um homem não muda pelo que você explica. Um homem muda pelo que ele sente na sua energia quando você não explica mais nada. A mulher que mais causa impacto não é a que tem mais argumentos, é a que não precisa mais usá-los, porque a sua linguagem não está nas suas palavras, está nas suas decisões. Você sabe o que acontece na cabeça de um homem quando você para de justificar as suas emoções? O mistério se ativa, o desconforto desperta e nasce uma necessidade de compreensão que ele não tinha antes. Porque quando você para de repetir a mesma cena dizendo: eu te falo isso porque te amo, porque me importo, porque não quero te perder, e simplesmente se afasta, muda o tom, se move de forma diferente e não dá mais explicações, ele sente e não sabe como lidar. E vou te explicar de forma ainda mais direta. O excesso de explicações é uma forma inconsciente de implorar validação. Mas a ausência estratégica de explicações é uma forma poderosa de impor valor, porque quando você não explica, ele precisa adivinhar. E quando precisa adivinhar, começa a pensar mais em você. E quando pensa mais em você, começa a sentir mais por você. Simples assim, poderoso assim. A mulher que explica demais tranquiliza a mente dele, mas perde a própria alma. A mulher que escolhe o silêncio estratégico, não para punir, mas para deixar que as suas ações falem, ganha o respeito dele, a atenção dele e o desejo dele. E aqui não importa se você mora com ele, se é seu marido, seu parceiro, seu namorado ou alguém que você está conhecendo agora. Funciona igual, porque a mente masculina não responde à lógica emocional como a sua. Ela responde ao vazio emocional com impacto. E por isso, da próxima vez que sentir vontade de se justificar, de pedir para ele entender, de despejar todo o seu mundo interno numa mensagem, numa nota de voz ou numa cena dramática, pare diante do espelho e se lembre: o meu valor não precisa ser explicado. A minha presença o demonstra, a minha ausência o confirma. E não se surpreenda se ele começar a te buscar mais, se começar a perguntar coisas que antes ignorava, se começar a demonstrar em vez de prometer, porque a mulher que não explica cada decisão é a que deixa mais marca. E enquanto ele tenta te entender, você já está se elevando acima do nível emocional dele. E o melhor é que a quinta lei que vem aí vai te ensinar como usar essa energia nova como centro, sem explicação, para se tornar o novo padrão dele. E isso não tem volta. Quinta lei: seja o centro emocional dele sem girar em torno dele. Existe uma diferença enorme entre ser o centro emocional de um homem e viver girando em torno dele. E, infelizmente, muitas mulheres que desejam ser inesquecíveis acabam se tornando substituíveis. Você sabe por quê? Porque confundem presença com disponibilidade total. E o grande erro é esse. Em vez de projetar o centro, elas se tornam satélites, orbitando o estado de humor dele, reagindo a cada palavra, ajustando a própria energia de acordo com o comportamento dele. É assim que o poder se perde, é assim que o desejo some, é assim que o respeito emocional se destrói. Porque a mente masculina não se obceca com o que a segue, se obceca com o que a ancora.
E para ele você só se torna o centro emocional quando não se move pelo que ele faz ou deixa de fazer, mas mantém o seu eixo mesmo no meio do caos. Você quer que ele pense em você, que sinta a sua falta, que te respeite, que te veja como a mulher que não consegue soltar nem substituir, mas vive atenta a cada mudança dele. Isso não é magnetismo, é ansiedade, e a ansiedade não apaixona, esgota. Olha, a mulher que causa impacto profundo na mente de um homem não precisa estar presente o tempo todo. A energia dela está presente mesmo quando o corpo dela está longe. As palavras dela ressoam mesmo sem ter mandado mensagens. A atitude dela o marca mesmo sem ela estar à procura dele. Por quê? Porque ela não gira em torno dele, ela gira em torno de si mesma. Tem os seus planos, a sua rotina, a sua conexão espiritual, o seu círculo, as suas decisões, a sua autoestima intacta. E tudo isso se percebe, se sente, toca ele sem que ela precise tocá-lo. E aqui está o segredo. Quando uma mulher vive centrada em si mesma, a energia masculina sente um tipo de vazio que não é rejeição, é mistério. E esse mistério a atrai mais do que qualquer demonstração explícita de amor. Porque, no fundo, ele sente que não tem controle total sobre você, que não sabe se consegue te mover com uma mensagem, com um silêncio ou com uma desculpa. E essa falta de controle é exatamente o que faz ele precisar de você, pensar mais em você, valorizar mais você. E aqui não importa se você é casada, se mora com ele ou se mal está começando a conhecê-lo. Seu poder não está no papel que você ocupa na vida dele. Seu poder está no eixo que você ocupa na sua própria vida. Porque quando você se torna esse centro sólido, maduro e vibrante, não é só ele que sente isso. Tudo ao seu redor começa a se organizar a seu favor. E o melhor é que na próxima lei, você vai descobrir como usar esse centro para despertar o instinto protetor mais profundo dele. Não a partir da fraqueza, mas a partir da sua segurança. E isso faz uma diferença que ele jamais vai conseguir ignorar. Sexta lei. Faça com que a alma dele sinta a sua ausência. Mesmo quando você estiver presente, há algo que uma mulher inesquecível domina com uma maestria silenciosa. Sua capacidade de estar sem se entregar por completo. E não estou falando do corpo, estou falando da alma. Porque há mulheres que estão presentes todos os dias, em casa, no trabalho, na cama, mas cuja energia está tão fundida à do outro, tão absorvida pelo que ele quer, diz ou espera, que acabam se tornando transparentes, previsíveis, invisíveis. E há outras que podem estar na mesma sala, olhar para ele, falar com ele, compartilhar momentos com ele, mas emanam algo que desconcerta, uma vibração que grita: você não me tem por completo. E esse mistério, essa ausência energética sutil, o desestrutura, desperta algo que ele não entende. E isso faz ele ficar, faz ele buscar, faz ele se tornar obcecado. Porque a alma masculina não se apega à presença física. Ela se apega ao que não consegue decifrar por completo. E é isso que você vai dominar. Ser capaz de estar, mas sem ser absorvida. Amar sem se abandonar, dar sem se expor demais. Você sabe o que isso provoca nele? Um tipo de ansiedade viciante, porque ele te tem, mas sente que não pode te possuir por completo. E é aí que o instinto de conquista permanente se ativa. Por isso, tantas mulheres fracassam, porque acreditam que para serem importantes na vida de um homem, precisam ser tudo para ele, o tempo todo, para tudo. E isso não encanta, isso sufoca. A mulher inesquecível não se esvazia para ser amada. Ela se preenche de si mesma e, a partir desse lugar, permite que a amem. E você não precisa fazer grandes movimentos para conseguir isso. Às vezes é o seu silêncio enquanto ele espera que você reaja. Às vezes é o seu olhar calmo quando ele tenta te manipular com palavras bonitas. Às vezes é a sua risada genuína, não porque ele te fez rir, mas porque você aprendeu a voltar para si mesma, e isso se percebe. Ele não vai conseguir explicar,
mas vai sentir que, mesmo estando ali, algo em você não lhe pertence completamente. E essa sensação é uma isca emocional impossível de ignorar. Mas cuidado, isso não é um jogo. Não se trata de manipulá-lo por vingança, nem de brincar com o distanciamento emocional como punição. Trata-se de recuperar o seu eixo, o seu mistério, a sua energia, para que você também não se esqueça de si mesma. E uma vez que você conquista isso, não é só a alma dele que te busca sem entender por quê. Você mesma começa a desfrutar de uma relação onde ele não te trata mais como algo garantido, porque algo em você se tornou magnético sem forçar. E na próxima lei, você vai descobrir como transformar esse magnetismo em uma necessidade emocional profunda para ele, uma que vai fazê-lo redefinir a forma como te ama. Sétima lei: conduza o desejo a partir do mistério. Faça com que a sua forma de falar o marque sem que ele perceba. Existe uma forma de despertar desejo sem tocá-lo. Uma forma mais poderosa, mais silenciosa, mais profunda do que qualquer carinho físico. E é essa, a sua forma de falar com ele. Não o que você diz, mas como você diz. Não com quais palavras, mas a partir de qual energia. Uma mulher inesquecível não precisa dizer "estou louca para te ver", para fazê-lo tremer por dentro. Às vezes basta um "a gente vê", dito com uma pausa exata, um talvez, com um leve sorriso que não explica nada, um "estava ocupada" que não se justifica. A linguagem que seduz não é a que se lança com desespero, é a que solta sem explicar, que insinua sem implorar, que deixa pontas soltas, porque sabe que o desejo vive no vazio, não no excesso. E essa é a grande diferença entre uma mulher que apenas agrada e uma mulher que fica gravada na mente de um homem. A primeira busca ser entendida. A segunda se deixa intuir. Quando você se torna previsível na forma de falar, ele para de prestar atenção. Acredita que já sabe tudo, que já te tem decifrada e por isso deixa de te buscar. Mas se as suas respostas não são lineares, se os seus silêncios têm ritmo, se os seus gestos não acompanham o que ele espera, algo dentro dele se ativa, algo primitivo, algo emocional, algo sexual. Sem precisar tocá-lo, você já o está marcando. E isso não se trata de se fazer difícil. Trata-se de ser uma mulher com mundo interior, que não entrega cada detalhe de si mesma a quem não demonstrou merecer. A sua linguagem não é só o que você diz. É a sua pausa antes de responder. É o seu tom quando fala de si mesma. É a sua capacidade de não preencher o espaço com palavras, porque você já sabe que preenche a cena com a sua simples presença. E acredite, um homem pode ter 1000 conversas por dia, mas nunca esquece aquela mulher que o deixou sentindo que algo ficou incompleto. Aquela mulher que não explicou tudo, que não se abriu por completo, que o fez ficar pensando no que ela quis dizer. É aí que você o marca. É aí que você o desarma, porque o mistério não é confusão, é sedução consciente. E quando você consegue dominar a sua linguagem como uma ferramenta emocional, não precisa mais correr atrás da atenção dele. Ele começa a antecipar as suas palavras, a buscar os seus gestos, a desejar as suas respostas. E esse é o começo de uma nova dinâmica, onde você lidera sem se impor e ele se rende emocionalmente sem entender por quê. Vamos agora para a última lei. Fique até o final, sem falta, porque vai ser incrível. Oitava lei. Recue quando ele mais te deseja, e você vai mudar o roteiro por completo. Essa lei não se aplica com a mente, ela se ativa com a alma, e por isso é a mais poderosa de todas, porque exige que você seja mais forte do que a sua ferida, mais leal a si mesma do que a sua necessidade, mais comprometida com o seu amor próprio do que com a validação momentânea dele. Me ouça com atenção. Quando um homem te deseja, mas ainda não demonstrou que merece a sua entrega, esse não é um momento para ceder. É uma oportunidade para ele despertar. O desejo masculino é traiçoeiro. Pode parecer amor, mas não é. Pode soar profundo, mas não compromete nada.
Pode te tocar com delicadeza, mas só porque quer tocar algo mais, não porque tocou a própria consciência. E é aí que muitas mulheres se confundem, porque nesse instante, quando ele se mostra mais atencioso, mais carinhoso, mais necessitado, o instinto grita: responde, devolve o interesse. Talvez agora ele tenha mudado de verdade. Mas não é assim. Porque o homem que não conquistou o seu coração com atitudes não deveria conseguir acessar o seu corpo com palavras. E é aqui que essa lei entra. Recue exatamente quando ele mais te deseja. Não porque você não o quer, mas porque se quer mais. Porque se você não proteger a sua energia nesse momento, vai fazer isso depois, quando ele te deixar vazia de novo, quando esse desejo se dissipar, quando a aparente entrega dele se desvanecer em indiferença. Então você, mulher de alto valor, mulher inesquecível, decide interromper esse padrão. Ele te busca mais, você observa mais, ele fala com ternura, você se conecta consigo mesma, não com ele. Ele te convida a cair na intimidade emocional ou física. Você sustenta o seu trono, porque o desejo masculino se ativa com o inacessível, mas se transforma em respeito apenas diante do que é inabalável. E quando ele sente que não pode te ter mesmo te desejando, não porque você está jogando, mas porque você não se vende por migalhas, algo nele muda. Já não é só o ego que o move, começa a surgir algo mais. Curiosidade, confusão, atração verdadeira. Porque quando uma mulher recua com dignidade, no momento em que ele pensava ter o controle, ela o deixa sem manual, apaga o mapa mental dele e o obriga a te reescrever na mente como uma mulher que não depende do afeto dele, mas que é a fonte do seu próprio amor. E isso, querida, desarma o mais narcisista, o mais frio, o mais calculista. Não porque você buscou manipulá-lo, mas porque parou de se entregar sem condições a quem ainda não fez o trabalho de merecer você. Esse tipo de recuo não é punição, é alquimia. É o momento em que você diz: não aceito mais desejo sem compromisso, palavras sem atitudes, atenção sem respeito, presença sem energia real. E essa decisão, mesmo que você não explique, não grite, não defenda, se sente. Ela se transmite na sua forma de falar, de olhar, de sustentar o seu espaço, e ele percebe. Por isso, quando ele se aproximar com aquele "sinto sua falta", quando te convidar com aquela voz suave, quando te olhar como se você fosse o único refúgio dele, você não vai se derreter. Vai se lembrar dessa lei, vai respirar e vai responder com a única coisa que uma mulher poderosa sabe fazer quando um homem se aproxima pelo desejo, mas não pela consciência. Vai recuar, não dele, mas do padrão dele. Vai sair do roteiro onde você sempre cede quando ele aparece com migalhas disfarçadas de interesse. E esse recuo não será para sempre. Será até ele voltar diferente, até te tratar como prioridade e não como escape, até estar à sua altura, não só na cama, mas na vida. E se ele não fizer isso, você já não vai sentir dor, porque aquele momento, o momento em que você recuou quando ele mais te desejava, marcou o início do seu poder emocional real. Você mudou tudo. Para ele, você foi um mistério que ele não conseguiu resolver. E para você mesma, foi o milagre que finalmente escolheu encarnar. Uma mulher que não se entrega ao desejo, mas ao seu próprio destino. Uma mulher inesquecível. E essa mulher é você. Conclusão. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Você sabe que dentro de você existe uma mulher que não foi feita para mendigar amor, mas para encarnar o desejo mais profundo de um homem, sem sacrificar a sua alma no processo. Uma mulher que não se vende com promessas vazias, nem se entrega por ansiedade, nem fica onde não há atitudes. Uma mulher que desperta desejo, mas não pelo que mostra, e sim pelo que emana, porque ao aplicar essas leis, você não está manipulando, está lembrando quem você é. E quando você lembra quem é, o mundo e ele precisam responder a partir de outro nível. Você não está aqui para ser a opção de ninguém.
Você está aqui para ser o antes e o depois emocional de alguém que pensou que poderia controlar tudo até te conhecer. Então, se esse vídeo mexeu com algo dentro de você, se sentiu que essas leis falam da versão mais poderosa que você tem querido despertar há algum tempo, comente aqui embaixo com essa frase: eu sou essa mulher inesquecível que ele jamais vai conseguir substituir, porque a partir de hoje não se trata de prendê-lo, trata-se de voltar para você. E isso, querida, é o que vai marcá-lo para sempre de verdade. Obrigado de todo o coração pelos 100 mil inscritos e por estar aqui. Se essa mensagem ressoou com você, te convido a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho. E se sentir no coração apoiar ainda mais esse espaço, agora você pode se tornar membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos, como receber respostas prioritárias nos seus comentários e consultas, participar das decisões sobre os próximos vídeos e contar com um acompanhamento mais próximo no seu processo de transformação. Mas não vá embora ainda. Na tela, estou deixando 2 vídeos que tenho certeza que você vai adorar. 2 conteúdos de altíssimo valor. Te espero já no que você escolher. Como sempre, sou Jung e a Alma, seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.